Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a Andressa Silva e este é mais um podcast Desenvolve. O tema de hoje eu vou estar falando sobre TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Vou estar falando sobre a minha experiência e um pouquinho das causas, não só minhas, mas de outras pessoas. Então vou começar falando até uma causa um pouco menos falada que a gente lembra, porque geralmente a gente associa a ansiedade ao estresse, né? Mas eu vou estar falando sobre uma das causas, é a questão interior dentro da pessoa, que pode ser a insegurança. E essa insegurança, gente, ela faz às vezes a pessoa ela ter medo, ela se sente ansiosa diante de algumas situações. Até mesmo, às vezes a pessoa ela tem fobia social. Outro dia eu vou estar dedicando um podcast só com esse tema de fobia social. Vou estar pesquisando, vou estar falando um pouco da minha experiência e um pouquinho de questões que outras pessoas, em situações que elas têm fobia social. Então a gente pode pensar nessa insegurança. Às vezes a pessoa insegurança para determinadas situações, às vezes para falar em público. Muitas pessoas têm esse problema. Aí ela começa a ficar com aqueles sintomas de ansiedade, começa a tremer, sentir meio enjoada, sabe? Então todos esses sintomas incômodos, falta de ar. Então muitas vezes, às vezes pode ser uma insegurança diante de situações sociais, estar em festas, essas coisas, ou locais que a pessoa não conhece, as pessoas que estão lá. É um outro fator, né? É o estresse. Situações estressantes que vão levando o nosso corpo a ficar agitado, a se sentir, a gente vai se sentindo estressado, pressionado, né? Sobrecarregado também por muitas atividades que a gente vai fazendo, se cobrando demais. Então a gente às vezes acorda atrasado, estressado, já acorda pensando naquele problema que tem que resolver, nas coisas que vai ter que resolver no dia a dia, e isso vai gerando um estresse. E o nosso corpo, ele vai ficando agitado, vai produzindo essa ansiedade, né? Então não é fácil. Eu lembro que quando eu comecei, lembro que eu tinha falado sobre a questão no outros podcasts do julgamento, né? As pessoas que dão conselhos pra gente ocupar a mente. Mas quando eu comecei a perceber a ansiedade em mim, que ela estava muito intensa, estava muito frequente em situações comuns, eu estava com a mente ocupada, porque eu estava fazendo um curso profissionalizante e eu não sabia que eu tinha TAG, ansiedade generalizada, que eu estava com ansiedade muito frequente e eu não estava reconhecendo isso ainda. Para mim, estava meio normal, porque eu tinha passado por algumas situações e eu acho que tô agitada por isso. Só que não foi passando, né? Inclusive, eu ia a pé para esse curso, estava até caminhando, mas ainda assim não aliviava a minha questão da ansiedade. Lembro que eu cheguei o primeiro dia, eu comecei a sentir esses sintomas de ansiedade. Então eu pensei, eu acho que deve ser porque é o primeiro dia. Então para mim foi normal, né? Porque a gente se sente às vezes ansioso quando tá começando uma coisa nova, tá conhecendo outras pessoas, tá fazendo algo diferente. Então eu cheguei, tava com meio enjoada, sabe? Uma falta de ar. E aí foi no segundo dia, no terceiro, eu continuei com esses sintomas. Eu chegava lá com falta de ar, ia beber água desesperadamente, já dava aquela sede, aquela boca muito seca. E antes de sair eu almoçava pouco, já acordava meio enjoada já, meio ansiosa, sabe? E aí eu não comia muito, aí ia a pé e chegava lá com esses sintomas. Passou
até quinto dia, sexto, e eu continuava com isso, com aquela falta de ar. Não aguentava, às vezes, ficar naquela sala, começava a me abanar. E eu lembro que lá dava lanche, né? E aí eu comia, porque eu ia praticamente comendo pouco. Aí eu lembro que um dia algumas pessoas se sentaram à mesa e começaram, que eram da minha sala, começaram a falar comigo. E eu tava ali comendo. Só que eu não conseguia comer. Minha boca tava muito seca. Parecia que tava difícil de descer o alimento. E é horrível. E tentava disfarçar. Aí eu tive que sair da mesa para me recompor. Me senti meio assim incomodada, envergonhada, assim, pelo sintoma que eu tava sentindo. Então não é fácil a gente se socializando, fazendo coisas do dia a dia, às vezes. Um curso, socializar, comer junto com pessoas. Porque vem esses sintomas, esse incômodo. Aí você vai começando a sentir medo disso acontecer de novo. E você vai evitando essas situações. Ah, não vou comer em público mais. E isso acabou me acontecendo. Às vezes eu comecei a ficar com essas questões na mente. Eu vou falar depois sobre quando falar de fobia social. Então me retirei, não falei nada. Sabe? Então tava disfarçando, né, gente? Pensa no exemplo como um tapete lindo e você vai jogando aquela sujeira embaixo. Ah, tá tudo bem. E vai indo, vai levando. E aquele tapete lindo eram os meus sorrisos, a minha falsa felicidade. Até que um dia, gente, eu terminei esse curso, fiquei um tempinho parada, tava procurando emprego em casa, né? Até que um dia, de tanto mais de um ano, sabe, tentando parecer forte, a bomba estourou. Fiquei mal. Não consegui mais disfarçar esses sintomas. Bateu na porta esses sintomas. A falta de apetite se intensificou, a insônia. Percebi as crises de choro, quase que diárias. Antes não estava assim. Então piorou meus sintomas. Acabou aquela força. Para fingir, não tinha mais força. Fui até onde deu e não tinha tratamento. Aí um dia que eu reconheci, fui pesquisar por que eu tava com tanta ansiedade, me sentindo triste. Aí eu percebi, acho que eu tô com depressão, né? E alguns começaram a perceber o que estava acontecendo. O que tá acontecendo com a Andressa? Eu ainda continuava, não, tá tudo bem, obrigado. Não conseguia dizer, não conseguia expressar o que estava acontecendo. Que realmente eu ainda não sabia, não tinha nenhum diagnóstico. E aí eu lembro que um dia, era um sábado, eu não consegui almoçar, fiquei até às 5 horas no quarto, ouvindo música, triste, meio chorando, e eu não tinha conseguido almoçar, comer, estava sentindo enjoada, e isso me preocupou muito, porque eu falei, se eu continuar assim, o que vai acontecer comigo? Sem estar conseguindo comer, o que eu vou fazer agora? Quem que eu vou procurar ajuda? Porque eu não tava conseguindo falar pra ninguém, não tava querendo preocupar ninguém com isso. Isso pode acontecer, vocês têm que, às vezes, pessoas perto de você podem estar querendo disfarçar esse problema e não tá buscando ajuda, às vezes para não preocupar vocês, os amigos, familiares. E a única questão como que eu ia resolver esse problema? Eu não conseguia expressar para ninguém. Como eu tinha minha fé, eu pensei em orar. Orar para Deus. Deus que estava vendo tudo aquilo, toda aquela situação, entendia. Mas nem isso eu estava conseguindo. Eu estava me sentindo tão para baixo, tão com uma energia tão negativa, que para mim nem Deus me amava. Então eu estava desse jeito.
Aí decidi fazer oração. Mesmo assim, mesmo com esses pensamentos, tive coragem. Comecei nem orar, né, gente? Foi clamar, porque eu tava muito aflita aquele dia. Que eu tive sintomas foi muito difíceis passar por aquilo. Eu queria muito tá conseguindo comer alguma coisa muito simples, mas que naquele momento eu não estava conseguindo. E era algo que eu gostava muito de comer, mas para mim não tinha graça, não tinha apetite, não tinha vontade, sabe? Eu tinha perdido a graça, muitas coisas, como comer, essas coisas, ver filmes. E aí eu fiz oração, aí depois de um tempo eu consegui me levantar. E uma coisa muito simples, boba, assim, me fez sorrir naquele dia. E aí eu lembro que eu consegui comer, tomei um café da tarde. E eu lembro que tinha pedido para Deus me dar uma razão para me completar, um motivo que me fizesse seguir, que me desse forças, algo que me fizesse feliz, porque eu não estava sentindo ânimo, prazer em nada, nem ver um filme, nem ouvir música. Parece que o mundo estava cinza. Então eu pedi um significado, algo para me animar. E eu lembro que um tempo depois eu tive a resposta. Eu acabei recebendo um livro. Não era um livro de autoajuda, gente, era um livro de histórias, um romance. E isso me fez descobrir algo que eu já sabia e que eu sentia o desejo desde criança, que era o meu dom da escrita. Então eu descobri que eu tinha esse talento para escrever e tive muitas ideias. Eu lembro que muito antes quando lançou tablets, e eu via na televisão as pessoas lendo por tablets, eu pensava, nossa, um dia eu quero ver alguém lendo um livro meu em tablet eletrônico, sabe? E isso eu consegui depois de um tempo. E eu acho que a escrita, ela me ajudou muito a pôr para fora os meus sentimentos, aquilo que eu não estava conseguindo expressar para as pessoas. E isso foi libertador. Eu consegui mudar meu foco nos problemas, esquecer mágoas. E eu comecei a focar na escrita, no projeto de escrever o livro, na minha história. Eu ficava fascinada. Cada vez eu fui ganhando motivação, alegria pelo que eu estava fazendo. Tinha muito amor por escrever, eu fiz tudo aquilo com muita dedicação, alegria. Então mudou, sabe? Demorou um pouco, mas foi mudando. Então eu vi que, para mim, Deus me respondeu, Ele se importou comigo. E aquilo foi uma prova de que Ele me amava e me ajudou quando eu precisei. Então a minha fé aumentou, sabe? Consegui ter uma espiritualidade e tenho ainda, né? Muitas situações. E isso, gente, escrevi, consegui leitores, sabe? Não são 1 milhão, mas o que eu consegui eu me sinto muito agradecida. Nem imaginava, nem esperava isso, né? Esperava atingir menos de 10 pessoas, mas eu consegui bem mais. E as coisas foram fluindo na minha vida, tive muitas mudanças. E você que também passa por ansiedade, pode ter certeza, com certeza as coisas vão fluir na sua vida. Sabe, quando você não desistir diante da tempestade, quando assim ninguém tá lá acreditando em você. Sabe, acredita sim em você, na sua melhora, coloque em prática, mesmo que seja um pequeno passo, sabe, diante da sua ansiedade. Então é isso, gente. Contando essa experiência para mostrar que é possível sim ter uma melhora, porque eu estava muito ruim e eu consegui. Claro que eu vou contar outras experiências, como que foram meu tratamento, outras questões que eu tive,
com ansiedade. E é isso, gente. Se você tem ansiedade, você consegue ainda assim sair para trabalhar, sair para estudar. Muito bem. Você é forte, você é uma pessoa muito forte. Cuide de você. Tenta buscar sim o tratamento, tá, gente? Não se cale. Tenta, se você quer falar com alguém sobre isso, fale com as pessoas certas, que você vê que vai te apoiar. É isso, gente. Eu deixo um pouquinho a minha experiência para vocês estarem pensando. Se vocês têm amigos, familiares que têm esse problema, que vocês possam entender. E se você tem ansiedade, para que você veja que sim, existe sim uma solução para o seu problema. Você tem que se autoconhecer, pedir ajuda, se tratar. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tirem muito proveito desse podcast. Compartilhe com alguém que vai achar muito bom esse tema. Comenta aí também a experiência de vocês, me manda um direct, eu vou gostar muito de estar lendo, tá bom, gente? Muito obrigada por estarem até aqui e até o próximo podcast.